Olá, hoje no nosso programa a gente conversa com Vinícius Santos, que é mentor de carreira e fala conosco sobre como conquistar o primeiro emprego. Então não saia daí porque o nosso programa está no ar. Olá, muito boa tarde. Obrigada a você que nos assiste do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Obrigada pelo carinho, pela audiência e pelos recados que a gente sempre recebe através de nossas redes sociais. Eu te espero no Instagram do programa, @nossoprograma, e na fanpage facebook.com/nossopgm. Através das redes sociais do programa, enquanto o programa acontece, você pode interagir, enviar sua pergunta, fazer o seu comentário. A gente espera a sua participação por ali. Além disso, eu encontro com você também através das minhas redes sociais, o meu Instagram, @jaquestefano, e a fanpage facebook.com/Jaqueline Stefano. Por lá sempre tem um pouquinho do que acontece nos bastidores, no dia a dia, até que eu chegue aqui, né, para eu ficar pronta, maquiagem, look, cabelo, aqueles temas que eu sei que vocês amam acompanhar. Pois é, temos tudo por lá também, tá? E enquanto o programa acontece, pelas minhas redes sociais, você também pode participar, deixar sua pergunta ou o seu comentário. Agora, uma coisa muito especial é que você pode participar através do nosso WhatsApp. Você pode ligar e deixar a pergunta com a produção, ou esperar para participar ao vivo, ou enviar através desse número de telefone o seu WhatsApp, que é uma maneira super fácil da gente conversar, de você ter a sua dúvida esclarecida enquanto o programa acontece, ou enviar para nós o seu comentário, a sua opinião sobre os temas que a gente aborda aqui. O telefone é o 0 operadora 11 3337 5886. 0 operadora 11 3337 5886. Deixa sua pergunta, sua dúvida para nós. A gente fala hoje com o Vinícius Santos, que é mentor de carreira, sobre como conquistar o primeiro emprego. Tudo bem, Vinícius? Boa tarde. Boa tarde, Jaque. Tudo bem, você? Tudo bem. Prazer te receber aqui novamente, Sempre viu? um prazer estar aqui. Falando sobre primeiro emprego, e tantas dúvidas surgem sobre esse assunto, e eu quero começar entendendo, Vinícius, se a gente volta, sei lá, para a época em que a gente começou a trabalhar, se a gente voltar aí 20 anos, muita coisa mudou do que se esperava de um jovem que ingressava no mercado de trabalho. Lá, quando eu tinha meus 18 aninhos, agora eu estou com 36. Se eu voltar para aquela época, para o que se espera de um jovem hoje, muita coisa mudou? Ah, bastante coisa mudou. Naquela época a gente tinha o famoso office boy, lembra? Oh! Né? Aliás, meu marido começou assim, até se tornou, né, gerente do hospital, mas ele começou como office boy, assim, muitos anos até chegar à gerência, né? E isso é um dos pontos bastante interessantes, porque essas histórias a gente vê cada vez menos, Verdade. né? Porque nós conhecemos hoje pessoas que começaram office boy, né, em posições de apoio lá atrás, e hoje estão ou estiveram diretores dessas empresas, Verdade. presidentes e tudo mais. Acho que uma das principais coisas que mudou é que nós tivemos, durante esse período, muitas transformações tecnológicas que mudaram a realidade dentro de empresas. Quando chegou o e-mail, a troca de mensagens levadas por mensageiros diminuiu consideravelmente. Quando você, num período de pandemia, teve, por exemplo, o surgimento de videoconferências, até a disponibilidade física das pessoas no ambiente de trabalho também se transformou. Então, o que a gente percebe é que o jovem, hoje, quando ele chega para conquistar o primeiro emprego, o nível de capacitação esperado desse jovem, se a gente fosse comparar lá atrás, talvez a gente nunca tivesse conseguido o nosso primeiro emprego. Verdade. Você vê jovens de 18 anos fazendo processos seletivos, participando de dinâmicas, respondendo a perguntas durante entrevistas, que você mesmo com seus 30, 35, 40 anos e bastante bagagem profissional, você fala, rapaz, se eu estivesse na posição dele, o que eu estaria respondendo aos meus 18 anos? Mas o que a gente não leva em consideração também é que esta geração, que hoje está à procura do seu primeiro emprego, tem acesso a um nível de informação, de conteúdo, de cultura, de formação, sobre o aspecto, por exemplo, acadêmico mesmo, que nós não tínhamos na nossa época. Então, é esperado que esse pessoal chegue num nível de preparo diferente do que nós chegávamos lá atrás. Tem algumas competências que, para os dias atuais, elas são bastante importantes. Por favor. E isto vem mudando, inclusive, a maneira como as escolas estão vendo a metodologia de ensino e desenvolvimento das crianças. Vou te dar um exemplo. O nosso sistema escolar, ele sempre nos desenvolveu e capacitou para que a gente assimilasse informações ou decorasse,
respondessem a uma avaliação torcendo para tirar aquela nota mínima, pelo menos, para passar de ano. Então, nós nos tornamos excelentes mecanismos de absorção de conhecimento e reprodução disso em maneira de prova. Quando a gente vem para o ambiente de trabalho hoje, as empresas como um todo, não importa o tamanho dessas empresas, elas têm uma necessidade grande de inovação, de adaptabilidade constante à lógica do mercado, à necessidade própria dos teus clientes. Então, qualquer colaborador que esteja dentro de uma empresa, ele precisa desenvolver pensamento crítico. Essa é a primeira competência bastante importante. O que é pensamento crítico? É olhar para aquilo que nós estamos fazendo e entender por que eu estou fazendo isso mesmo? Qual é a importância disso daqui? Faz sentido continuar fazendo isto dessa maneira, nesse tempo, nesta quantidade? Porque se a gente não questiona o porquê das coisas, a gente se torna um mero executor. E mesmo hoje, as pessoas que estão ingressando no mercado de trabalho, o que se espera dela é que elas pensem antes de agir. Então, uma das principais competências é pensamento crítico. Uma outra competência muito importante é comunicação. Hoje, o jovem desenvolveu muitos mecanismos de se comunicar. Inclusive, a gente voltou a escrever mais do que a falar. Verdade. E numa época em que a comunicação é tão vasta, os canais são tão acessíveis, a gente mais escreve do que fala. Isso traz alguns benefícios, traz algumas vantagens, mas no ambiente de trabalho a gente precisa conversar. Eu preciso olhar para você no teu olho, entender, sentir através da comunicação paralinguística, artefactual, proxêmica, que são estilos diferentes de comunicação. Eu preciso interagir, sentir e me fazer parte do ambiente para que eu me integre naquilo ali. Então, comunicação é uma outra competência bastante importante. E a terceira, para fechar aí 3 competências essenciais para a gente começar hoje no mundo corporativo, conquistando o seu primeiro trabalho, é adaptabilidade. Vamos destrinchar um pouquinho os 3 pontos? Bora. Deixa eu voltar lá para a questão do pensamento crítico, porque eu quero entender como é que está esse mercado hoje. Eu acho que essa dica não vai valer só para quem está ingressando no primeiro emprego, mas eu acho que essa dica vai valer para qualquer profissional hoje e entender como você percebe os gestores observando isso. Porque eu vejo gestores que ficam extremamente felizes quando o seu colaborador percebe uma dinâmica que poderia ser diferente naquela empresa, ou que não faz mais sentido, mas muitas vezes quem tem coragem de falar é quem está vindo de um outro mercado, quem está vindo de repente de uma outra empresa e fala, não, mas isso aqui já não se faz mais assim. Às vezes aquele colaborador que está ali já há algum tempo, ele fala, isso aqui funciona assim mesmo, eu é que não vou ser a pessoa a dar a ideia para mudar isso aqui, que pode diminuir o gasto da empresa, pode diminuir tempo, pode facilitar a vida do próprio colaborador. Como os gestores têm visto isso hoje? Como uma necessidade muito grande, porque eles mesmos precisam se reinventar. Quem não se reinventa simplesmente afunda. Então, ou a gente aprende a crescer rapidamente, ou então a gente afunda lentamente, né? Eu gosto muito de contar histórias, então vou tentar ilustrar isso com uma historinha que é bastante conhecida, tá? O sujeito trabalhava na empresa há muitos anos e se viu completamente frustrado porque um colaborador recém-contratado foi promovido antes que ele. E ele sobe, então, à sala do patrão, bate lá e fala assim, escuta, eu trabalho aqui há tantos anos, me dedico, me empenho, nunca faltei um dia, nunca apresentei um atestado e você promove esse rapaz que acabou de chegar, eu queria entender melhor isso. E o patrão disse para ele, tudo bem, eu te explico. Mas faz o seguinte, quando eu estava vindo hoje para o trabalho, eu passei por uma barraca de frutas e eu vi que tinha um abacaxi lá muito bonito e está faltando sobremesa para o pessoal no almoço hoje. Você não quer ir lá ver, por favor, quanto é que está o preço do abacaxi? Ele fica indignado e fala, tá bom, eu vou. E ele desce frustrado, vai até a barraca, consulta o preço do abacaxi, volta e fala assim, o abacaxi está R$10. 10? Tá bom. Só isso? É, só isso. R$10, você perguntou o preço, perfeito. Fulano, chamou o rapaz que havia sido promovido, por favor, vem cá. Estava vindo para cá hoje, passei em frente à barraca de frutas, nós estamos sem sobremesa, vi um abacaxi lindo, você pode consultar, por favor, quanto é o valor do abacaxi? E o outro ficou olhando assim, sem entender, falou, mas acabei de falar que foi 10? Ele falou, pode deixar, chefe, que eu estou indo. Ele vai e volta com uma bandejinha com um pedaço de melancia, um morango e uma uva. E diz assim para o patrão, olha, o abacaxi está R$10, mas chefe, não é época de abacaxi. Então o abacaxi que está lá não está tão docinho não. Agora, essa melancia, o morango e a uva está uma delícia. E além de tudo está mais barato, acho que seria uma opção melhor para o nosso pessoal hoje. Ele vira então para o colaborador e fala assim, preciso falar alguma coisa? Então, perceba que pensamento crítico é ter um pouco de atitude. É entender o que está por trás daquela ação que você está fazendo e tentar ir além. Porque é isso que, no final das contas, as empresas precisam traduzir para os seus clientes.
quer sejam empresas que prestam serviço a outras empresas ou empresas que interagem com o consumidor final. Já vou para os outros tópicos, mas nesse momento eu queria te perguntar também sobre a adaptação do mercado de trabalho em horas, em exigência para que se esteja em loco. A gente já via essa movimentação mudando fora do Brasil. A gente falou muito sobre a possibilidade de coworking nos últimos anos. A pandemia veio e intensificou isso, inclusive, no nosso país. Muitas profissões não vão voltar a serem 100% presenciais. Então, as empresas veem a necessidade de uma interação 1, 2 vezes na semana. E eu percebo que os jovens eles já estavam vindo num movimento assim. O que a gente deve ver no mercado de trabalho daqui para frente? Você acha que o jovem vai ter mais facilidade em se adaptar a isso? Você acha que ainda o presencial é a melhor opção? Como você vê essas questões? A gente vive num país latino-americano extremamente gregário. Nós precisamos ver pessoas. Então, ao mesmo tempo em que é muito gostoso você poder ter a flexibilidade, a opção de poder trabalhar à distância, o fato de você não ver pessoas tende a te deprimir. E nós experimentamos vantagens e desvantagens desses modelos e como toda transformação ela traz ganhos e perdas. E a gente precisa saber potencializar os ganhos e minimizar as perdas, ok? Vamos pegar, por exemplo, sobre os pontos positivos. Bom, eu perco menos tempo me deslocando para o trabalho, eu diminuo o fluxo de pessoas em trânsito dentro das grandes cidades, eu tenho menos despesa para ir e voltar e eu tenho mais tempo para cuidar de mim. Eu posso me dedicar a fazer uma atividade física naquela 1h30, 2 horas que às vezes eu gastava me deslocando para o trabalho. Esse é o aspecto positivo. O aspecto negativo é o seguinte: primeiro, a comunicação, sendo muito digital, ela perde a aproximação. E a gente sabe que a comunicação, ela não é um exercício, você que é comunicadora sabe disso, não é um exercício lógico, é um exercício social. Ele é emocional e a emoção não é uma coisa que você quantifica nem que você padroniza. Você simplesmente precisa modulá-la e percebê-la. Então, o processo de comunicação, à distância também perde um pouquinho. E existe uma grande preocupação, você falou adequação de horas, que é o seguinte: quando você está no teu ambiente corporativo, você bateu o cartão às 8, ao meio-dia você sai para almoçar, às 16 ou 17 horas da tarde você está saindo de volta para casa. Muitas vezes você deixa o trabalho lá e volta para casa. Quando o trabalho vai com você para casa, qual é o problema disso? Você não tem hora para começar, você não tem hora para acabar, você não tem hora do lanche e você tem a preocupação de que se me chamarem lá no Teams e eu não estiver disponível, ai meu Deus, vão achar que eu estou deitado no sofá assistindo Netflix. E essa preocupação tem gerado a uma quantidade grande de profissionais uma produtividade tóxica. Tenho ouvido falar muito sobre isso. Que, aliás, na sua 1 hora de intervalo, na sua casa, se você quisesse deitar e assistir um Netflix, você poderia na sua 1 hora de intervalo, problema, né? Mas parece que se te chamarem ali 10 minutinhos antes ou 10 minutinhos depois do que teria saído para o almoço, você tem que responder. As pessoas estão se dizendo, várias pessoas já disseram isso para mim, Vinícius, que estão trabalhando muito mais horas do que trabalhavam, porque ficam, de qualquer maneira, mesmo que você tenha essa flexibilidade de estar em casa, você está preso à tela do computador, né? Perfeito. Então, o que as empresas, por exemplo, estão adotando para tentar minimizar isso? Porque isso está trazendo sérias consequências, inclusive casos e mais casos de burnout, que tem afastado colaboradores do seu ambiente de trabalho por staff, de tanto o estresse, de tanto se trabalhar ou de se cobrar por aquele trabalho. O que algumas empresas estão fazendo é o seguinte: as empresas estão qualificando ou reportando os seus colaboradores por entregas. E não por horas trabalhadas. Tem gente que é mais noturna, tem gente que é mais matutina, tem gente que é mais vespertina, tem gente que produz melhor de madrugada. O cara, 1 hora da manhã, ele acorda e fala, putz, ele tá a toda. Ele não produz legal às 8 horas da manhã. Então, as empresas, algumas empresas têm testado modelos e têm dado relativamente bastante certo, cobrando dos seus colaboradores, na verdade, as entregas e não necessariamente o número de horas trabalhadas. E algumas outras empresas, inclusive, recentemente teve uma empresa aqui do interior de São Paulo que adotou isso com muito sucesso, 4 dias trabalhados e 3 dias de final de semana. Pois é, uma proposta feita, acho que foi na Europa que isso começou, né? Então está se analisando, é uma coisa bem interessante, né? Está chegando aqui. Olha, gente, e olha, a questão e aí eu quero te perguntar sobre como, na sua opinião, estão os jovens nessa. Ainda quero falar bastante sobre comunicação, claro, mas nesse momento eu quero te fazer uma pergunta que é disciplina. O que isso exige? Disciplina.
Disciplina para que você se organize. Se você se organizar para trabalhar da 1 da manhã às 5 da manhã, é um problema seu, mas tem que ter a disciplina para poder fazer as entregas. Os jovens estão preparados para isso, na sua opinião? Olha que coisa legal, né? Disciplina é uma coisa que está ligada com recompensa, ok? Por exemplo, a mulher que gosta de se cuidar, que gosta de ir ao cabeleireiro, ela precisa de disciplina para ir ao cabeleireiro toda semana? Não precisa, por quê? Porque é prazeroso. É algo que faz bem para ela, gera prazer e satisfação. Então, ela vai. A gente só precisa ir, né? Ela só precisa... A gente vai porque a gente gosta, Se tiver né? um cartãozinho, então... Melhor ainda, nossa, aí fica bom demais. Então, veja que disciplina está associada à recompensa. Aí a gente volta para um ponto bastante interessante. Se o jovem ou não jovem, o mais sênior, o mais júnior, não importa, se ele gosta do que ele faz, se o trabalho dele não é a labuta, mas é a satisfação, ele vê o talento dele refletido naquilo que ele produz, ele tem satisfação com aquilo que ele faz, a disciplina é consequência. Por quê? Porque ele tem prazer em fazer o que faz. Agora, quando é chato, quando é maçante, quando isso te cansa, quando isso te gera algum sentimento de putz, eu vou porque eu preciso do dinheiro, senão, se eu pudesse mesmo, eu estava na praia vendendo coco, pegando onda. Putz, isso é triste. E aí o sujeito vai ter que se condicionar a trabalhar, e essa disciplina ela terá que ser forçosa e muitas vezes fiscalizada pelo gestor. Mas quando a gente faz o que gosta, às vezes o gestor precisa te fiscalizar no sentido de que, menos, calma. Vai para casa, cara. Descansa. Aí a gente vai voltar, Vinícius, para um ponto antes, que a gente não trouxe aqui na introdução do nosso bate-papo, mas que é importante a gente falar, que é trabalhar, escolher a profissão, fazer o que dá dinheiro ou o que a gente ama. Porque seria perfeito se você conseguisse escolher uma profissão que conseguisse te bancar. Mas, aliás, começo de quase profissão nenhuma é assim, né? Sim. Como escolher a profissão? Então, aproveitando essa fala que você acaba de trazer para nós. Eu adoro essa pergunta. Tem uma filosofia asiática chamada Ikigai. O Ikigai, ele tem um conceito bastante interessante que é um ponto de equilíbrio entre o que você ama fazer, o que o mundo precisa que seja feito, o que você faz melhor do que a média e o que as pessoas estão dispostas a pagar para que seja feito. Esse quadrante do Ikigai, ele te dá exatamente o ponto de equilíbrio para isso. Então, a gente precisa dedicar algum tempo para refletir, nos autoanalisarmos, para entender, cara, o que eu gosto de fazer, o que eu faço melhor do que a média, o que as pessoas precisam que seja feito, tem gente disposta a pagar para que eu faça isso. Poucas pessoas, talvez, tenham tido a oportunidade de encontrar o seu Ikigai. Mas eu coloco na seguinte perspectiva, quantas pessoas efetivamente tiveram coragem de perseguir o seu Ikigai? Porque é o que você falou, nós encontramos no emprego, no trabalho, muitas vezes apenas a nossa fonte de renda. E quando a gente dá certo em alguma atividade, não porque a gente ama aquilo, mas porque a gente aprendeu a fazer aquilo, e você dá certo e você passa a ter alguma condição um pouquinho melhor, você tem receio de abrir mão daquilo e ter a sensação de que você está perdendo aquilo que você construiu e não sabe aquilo que vai encontrar. Sabe que quando a gente olha para plano de carreira, até onde eu estava dando uma mentoria, a gente está falando sobre isso. Plano de carreira, ele se divide em 4 estágios. Primeiro é um emprego. O emprego é a tua fonte de renda primária, é aquilo que vai suprir as suas necessidades. Lembra aquela fase que a gente ganhava R$800, pagava 850 de faculdade e ainda se deslocava, comia e comprava roupa e o pessoal saía para balada ainda. Como eu não sei, mas existia esse fator multiplicador. É o emprego, é o teu primeiro emprego, você começou... Lembrei do meu primeiro salário, R$350, hein? Olha Lembro aí. até hoje desse valor, hein? Tudo bem que era outra situação, né? Mas meu primeiro estágio foi esse valor. Olha, eu acho que eu consigo um pouco mais de você, que o meu era 400. Olha, Sara, melhor que o meu era 380. Ah, meu então primeiro por salário, 20 então a gente estava 380 tão aí, olha aí. diferente. Mas é o teu primeiro emprego, é aquilo que você ganha para sobreviver. Beleza, quando você começa a dar certo nisso, você começa a ganhar um pouquinho mais, em condições de sobra um pouquinho de dinheiro, você começa a poupar, você concluiu a tua graduação, você foi para uma pós-graduação, uma especialização, enfim, a coisa melhorou, talvez você esteja no começo de uma carreira. Legal, na tua carreira você vai ter alguma ascensão, você vai experimentar ganhos um pouquinho melhor, você vai ter uma empregabilidade um pouco mais, talvez, uma percepção de estável, mas estabilidade não existe. O que vem depois disso? Olha, vem a missão. O que é a missão? Quando eu sei que o que eu faço faz um bem danado para mim, faz um bem danado para a sociedade, para as pessoas que estão à minha volta, puxa, que legal, eu percebo que não se trata apenas de ganhar dinheiro ou de ter uma realização profissional, eu passo a ter uma realização social.
eu faço bem, o meu trabalho é ecológico, ou seja, ele beneficia aqueles que estão à minha volta. E o que vem depois disso? Vem um chamado. O que é o chamado? Cara, é como se você tivesse recebido uma luz divina para dizer assim, você veio ao mundo para deixar um legado. Você vai transformar a sua geração. Quando a gente chega nesse estágio, geralmente nas mentorias, quando a gente fala sobre isso, o pessoal fala assim, o Elon Musk, o Jeff Bezos, pô, esses caras têm, né, o chamado, esses caras têm a visão. Então... Legal, eu não tenho dúvida que sim, mas existem pessoas que ocupam posições exponencialmente menores e que quando essa pessoa falta no trabalho, você fala, puxa vida, tá vazio hoje, né? Cadê o fulano? Porque essa pessoa, ela faz tanta falta, ela promove um bem tão grande, ela teve a oportunidade de influenciar a vida de outras pessoas de maneira tão transformadora que a falta dela faz falta. E eu tenho um medo terrível, Jaque, de um dia não fazer falta. Que a gente possa fazer falta sempre, né? E aí eu queria saber se esse jovem que começa lá no primeiro emprego, talvez como jovem aprendiz, talvez como estagiário, já a gente pode falar sobre as oportunidades de primeiro emprego, ou já na área que sonham atuar, ele já pode ser um diferencial já logo de cara? Pode. Pode, porque eu já tive a oportunidade de trabalhar com pessoas de 17, 16, 18 anos, e que essas pessoas transformaram o ambiente em que elas entraram pela prestatividade, pela cordialidade, pela atenção aos outros, pelo respeito à postura, pela proatividade de fazer e acontecer, e essas pessoas fazem a diferença. E eu vou te dizer uma coisa, eu trabalhei numa empresa que um dia o CEO dessa empresa entrou no elevador e lá estava um estagiário. E o estagiário ficou ali todo coibido, porque o diretor da empresa estava ali e tal, não sei o quê. E aí o diretor, ele olha para ele e fala assim, e aí, tá chegando um feriado, o que você vai fazer esse feriado e tal? E ele diz assim, pô, esse feriado eu vou pintar a casa dos meus pais. Pintar a casa dos seus pais? Como assim? Eu moro com os meus pais são de família bastante humilde, e eu juntei dinheiro durante um tempinho e eu quero dar esse presente para os meus pais, então eu vou lá pintar a casa dos meus pais. Um estagiário que ganhava pouquinho. Essa atitude foi suficiente para quando ele se separar do elevador, esse diretor vai até então um departamento e fala assim, escuta, quero que vocês encontrem uma posição diferente para esse rapaz, dêem uma oportunidade para ele. Então percebe que o fato de você crescer na vida está muito ligado aos teus valores, aos teus princípios. Existem pessoas que são altamente competentes e habilidosas, mas são pessoas arrogantes, são pessoas que não se conectam com outras pessoas, que não se importam com quem está à sua volta, que não se permitem ser humildes. Olha, entre uma pessoa altamente competente, mas de pouca credibilidade, de pouca confiabilidade, e uma pessoa altamente confiável, de valores que você reconhece, percebe e sente, mas menos desenvolvida em termos de competência, eu prefiro pegar essa joia 1000 vezes. E desenvolvê-lo em termos de competência, porque eu sei que a essência é bom. E pé de jaca não dá morango, nem pé de morango dá jaca, ok? Então eu prefiro adubar essa plantinha, cuja semente, o fruto é bom, para que ela cresça, floresça e dê bons frutos. Perfeito. E aí, junto a isso, também entra a questão da comunicação. Vamos falar um pouco sobre esses jovens e a comunicação deles, ou a falta de comunicação de alguns jovens, a dificuldade de olhar nos olhos, a dificuldade de interagir. Essa geração que entra agora no mercado de trabalho, Vinícius, de 16 anos já com seu primeiro emprego como jovem aprendiz, e até acho que 20, 25 anos, é uma geração muito mais conectada do que a minha. E uma geração que está muito mais acostumada. Às vezes você vê a pessoa fazendo story e fala, nossa, vai ser super comunicativo. Chega no ambiente, não olha na cara, não consegue dar um oi. E você vê que ali um pouco de timidez, não sabe se expressar, não sabe levar uma conversa. Já aconteceu de a gente receber aqui no programa mesmo, pessoas nem tão jovens, que faziam o maior sucesso na rede social e elas não conseguiam manter muito uma conversa fora das câmeras. E você fala, poxa, que interessante. Esse jovem que hoje vai ingressar no mercado de trabalho, tem que se preparar para se comunicar minimamente bem, no olho no olho. Não estou falando ali no WhatsApp, não. Estou falando no olho, Vinícius. Pelo amor de Deus, precisa. Porque a comunicação, dizem que metade dos problemas do mundo é por causa da comunicação e a outra metade pela falta dela. Né? Então, a comunicação é a base do sucesso, do bom andamento, do bom fluxo dentro de uma empresa. Então, eu preciso saber me comunicar. E comunicar é ouvir, perceber, falar, colher do outro se aquilo que eu disse, a mensagem que eu transmiti de fato foi o que ele entendeu e tudo mais. O que que pega hoje? Primeiro que, de fato, muitas pessoas desenvolveram
uma capacidade incrível de lidar bem com a câmera, mas não consegue lidar bem com outras pessoas. Ao passo que talvez algumas pessoas não nascidas digitais, você pede para ela gravar um vídeo, meu pai amado, é uma tortura. E hoje muitos processos seletivos que a gente faz, eles têm etapas digitais onde a pessoa precisa gravar um vídeo. O pessoal fica desesperado, grava-se 50 vídeos de 1 minuto para conseguir chegar naquele que você falou, pô, tá minimamente legal. O jovem, ele talvez acerte no primeiro, porque ele está acostumado a fazer isso. Mas você coloca ele para conversar, por exemplo, com o entrevistador, ele se intimida. Por quê? Porque o rapport é algo que a gente precisa desenvolver desde a nossa formação. Se eu pudesse dar uma sugestão hoje para as escolas particulares, municipais, estaduais, eu diria assim, pelo amor de Deus, coloca uma aula de teatro dentro das escolas, põe esse pessoal em cima de um palco para falar, deixa eles soltarem a voz e jogarem para outras pessoas aquilo que eles estão sentindo, que eles querem falar, que eles querem expor. Assim. Por quê? Porque a gente precisa aprender a se conectar com outras pessoas. Daqui a pouco a gente vai continuar esse bate-papo, mas eu quero te deixar uma pergunta sobre rapport, que é um tema que eu amo, falo no curso de comunicação que eu dou. E como o rapport, na vida de algumas pessoas, ele vai sendo quase automático. Nós estamos sentados aqui totalmente em rapport, quase sem querer, né? Não é uma coisa pensada, mas quando a conversa vai fluindo, o que você vai explicar aí? Vou pedir para ele explicar no próximo bloco, mas você aí que está vendo, a gente vai sentando igual, vai se posicionando cada vez mais em frente um ao outro. Mas e se isso não está acontecendo? O jovem não tem que se ligar um pouco nisso? De repente está conversando com o gestor, está conversando com quem vai contratá-lo, está passando por um processo seletivo. Como eu, entre aspas, vou tentando ganhar esse meu entrevistado? Porque já aconteceu comigo e com certeza com o Vinícius, de estar com alguém que está com o pezinho ali, ó, para fora, não está interessado na conversa. Como é que você traz essa pessoa para você? São algumas dicas pequenas que vão ajudar qualquer um no mercado de trabalho e também quem está ingressando, né, Vinícius? Perfeito. Daqui a pouquinho eu estou de volta e continuo conversando com o Vinícius Santos, que é mentor de carreira. Ele está conversando conosco sobre como conquistar o primeiro emprego, com muitas dicas para qualquer profissional. No próximo bloco a gente fala um pouquinho sobre rapport e vários outros temas. Não sai daí. O nosso programa está de volta e te esperamos também através de todas as redes sociais da HIT. Você pode entrar em contato pelo Instagram, pelo Facebook e no canal do YouTube da HIT, que está passando aí para vocês, HIT TV. No canal do YouTube você acompanha a nossa programação. O que está passando aqui agora também está passando ao vivo no nosso canal do YouTube. Então, se você está assistindo o programa e precisa sair, resolver alguma situação, continua nos assistindo pelo seu celular ou pelo seu tablet através do canal do YouTube. Vai trocar de cômodo, de repente vai para um cômodo que não tem TV, leva lá seu celular ou mesmo o seu notebook e continue nos assistindo, tá? Antes da gente continuar o bate-papo com o Vinícius Santos, que é mentor de carreira e está falando conosco sobre como conquistar o primeiro emprego, se você tiver dúvida, pode enviar para nós a sua pergunta através do WhatsApp, 0 operadora 11 3337 5886. A gente já vai voltar com esse bate-papo, mas antes eu tenho também um recadinho para você. Agora o povo de Deus não precisa mais sair de casa para curtir um cineminha. Está no ar a Graça Digital, uma plataforma de streaming totalmente idealizada para a família cristã, com dezenas de filmes, séries e desenhos, contendo mensagens de fé e esperança. Acesse o site www.gracadigital.com.br, crie a sua conta e alugue hoje o melhor conteúdo de entretenimento. Tenha um tempo de qualidade com quem você ama. Se tiver dúvida em relação ao acesso à plataforma, entre em contato com a nossa equipe pelo telefone 0 operadora 21 2141 3510 ou pelo WhatsApp 0 operadora 21 96858 1951 e tire suas dúvidas. Graça Digital, a serviço do Rei. Então não perca tempo, que dica preciosa, né? E agora a gente volta a bater papo com o Vinícius Santos, mentor de carreira. E nesse bloco eu quero já voltar perguntando um pouquinho do rapport, que é um assunto que eu amo falar, mas de maneira breve. O rapport pode ajudar numa entrevista de emprego, na hora de conversar com o gestor, na hora de conversar com um colega de trabalho, Vinícius? Pô, demais. Ele é um item indispensável a gente conseguir estabelecer rapport com as pessoas. Rapport não é uma coisa que a gente estabelece
em conversas assim curtas ou a todo momento. Mas quando a gente realmente está preocupado em conhecer quem é a pessoa que está ali à nossa frente, ou entender o problema, a necessidade dela, a dor, a dificuldade, é algo extremamente importante. Sabe que rapport é uma ferramenta importantíssima do vendedor. Na minha opinião, seja você quem for, um profissional odontologista, médico, advogado, engenheiro, jornalista, seja você quem for, você devia ser vendedor. Uhum. Porque o vendedor tem habilidades importantíssimas para o mundo dos negócios, especialmente para o mundo atual, que é a capacidade de se conectar com as outras pessoas para entendê-las, para depois, então, poder atendê-las. Então, o autor Saint-Exupéry, o autor do Pequeno Príncipe, ele deixou registrado que a menor distância entre duas pessoas é o sorriso. E o sorriso, ele mexe com algo que nós temos, que é o neurônio espelho. Quando a gente sorri para as outras pessoas, nós já estamos estabelecendo um rapport, porque eu estou estimulando de maneira involuntária o teu cérebro inconsciente a sorrir de volta. Uhum. Então, isso por si só já quebra uma barreira que existe naturalmente entre as pessoas. Inclusive, o autor tem uma história, eu falei para você que eu adoro histórias, eu acho que elas ajudam a gente a entender coisas simples ou complexas contadas de maneira simples. O autor, ele viveu uma situação, o Saint-Exupéry, ele era piloto de guerra e um dia o avião dele cai, ele é capturado pelos inimigos, preso e sentenciado à forca no dia seguinte. Na madrugada, ele está ali buscando algo no seu bolso, quando ele acha ali um cigarro, ele não tinha fósforo, pediu então ao carcereiro: "Você tem fósforo?" O carcereiro se aproxima da cela para acender o cigarro e quando ele vai acender o cigarro, eles se olham, o carcereiro sorri e ele sorri de volta, num ato completamente irracional, porque você sorrir para quem vai te enforcar não faz muito sentido. E o carcereiro pergunta para ele: "Você tem filhos?" E ele diz: "Tenho." Ele falou: "Pô, eu também." E mostra a foto dos filhos. E ele busca na carteira ali a foto dos dele. E começa, obviamente, a se emocionar, dizendo: "Eu lamento que eu nunca mais vou poder abraçar meus filhos. Como eu queria ter a chance de poder voltar para eles e dizer o quanto eu os amo, que pedir desculpas por não poder acompanhar eles no seu crescimento e assim por diante." Quando então o carcereiro vê naquela situação, olha para um lado, para o outro, abre a cela e fala: "Foge." "O quê?" "Foge." E ele fugiu e conseguiu chegar até o acampamento do exército dele, sobreviveu e viveu o suficiente para dizer que fui salvo por um sorriso. Então, a necessidade da gente estabelecer rapport com as outras pessoas é muito grande, porque senão a gente passa pela vida da mesma maneira como a gente passa pelas conversas de WhatsApp. Já correu as conversas do seu WhatsApp? Quantos amigos e amigas tem ali? Com quantos você se conectou efetivamente? Que importante a gente falar sobre isso. E ainda falando sobre a comunicação, Vinícius, a gente vive um momento em que, de fato, a comunicação é rasa pelo WhatsApp. É aniversário de alguém, você põe ali no story rapidinho uma foto copiada, você manda um parabéns, às vezes pronto, no WhatsApp. Tudo bem, isso é uma lembrança mesmo. Mas, poxa, eu vou contar um negócio que talvez a nova geração nem saiba. Esse negócio aqui, ó, ele faz ligação, o nome disso é telefone. A gente nem gosta de receber ligação mais. A gente não gosta, talvez, de conversar com a pessoa. A pessoa faz todos os stories que são possíveis ali, não sei quantas horas, são vários segundos possíveis para você fazer de story ali. E você está ali falando com uma câmera e na frente de uma pessoa você não consegue puxar um papo. A gente é de uma geração, e se voltar para os nossos pais mais ainda, que uma fila de banco era motivo para você fazer amizade, para você bater papo, saber da vida das pessoas. A gente não faz mais isso. Isso talvez seja uma parte do despreparo do jovem no mercado de trabalho, não? Olha, eu adoro elevador. Adoro elevador. Eu fecho muito negócio no elevador e faço muita amizade no elevador. Porque você entra, tem um monte de gente desconhecida, um monte de oportunidade ali a ser descoberta e as pessoas nem bom dia não falam. E os mais jovens talvez entrem e, se tiver cheio o elevador, ele dá um passo para trás e espera vir um vazio, porque ele quer subir sozinho. Nós estamos nos tornando uma sociedade muito asséptica. Tudo a gente quer higienizar. Verdade. Isso tem consequências. E nós estamos tornando uma sociedade também muito individualista. Eu me fecho no meu mundinho. O que é bom para mim é bom para mim, o que eu quero é o que eu quero, o que eu posso é o que eu posso, o que você tem de problema, o que você quer, problema é seu. O que é incoerente, né? Porque eu me fecho no mundo para me conectar com o mundo dentro de um aparelho, né? E eu me fecho nos que estão à minha volta. Exatamente. A gente vai ter que treinar os jovens para isso, não vai? Para voltarem a se conectar, a ter conexão? A gente precisa de desenvolvimento do jovem com essas competências de comunicação. Mesmo que ele diga assim, mas o que eu quero mesmo é ir para a área de TI. Então, eu não preciso me comunicar com ninguém. Sabe hoje quais são as áreas que mais estudam comportamento humano? TI.
Porque o TI, ele existe para tornar a vida do ser humano mais prática. Ele precisa presumir quais são seus passos, né? Para ele saber como ele vai resolver os seus problemas, né? Então, mesmo você querendo operar máquinas, você precisa entender de gente. É por isso que você acredita ou não que o mercado de trabalho vai seguir mesclado? Vou dar o exemplo de um filme que eu assisti, que já não é mais tão recente, que é O Estagiário, acho que era O Estagiário de 60 anos, alguma coisa Perfeito, assim, né? Sim. É um filme incrível que mostra ali essa troca de gerações. E eu quero saber a sua opinião de como as empresas veem essa troca de gerações hoje. Necessária. Não a troca, mas a mixigenação delas. Pensa, por exemplo, numa salada. Você vai temperar uma salada, você precisa ali, talvez, de uma composição diferente de ingredientes para temperar aquela salada. Um prato, uma comida, coisa do tipo. Para você dar sabor, um sabor especial, único a uma corporação e aquilo que ela produz quanto serviços e produtos, você precisa de tempero. E tempero é um equilíbrio estratégico, gostoso, legal, bem harmonioso de diferentes componentes. Uma empresa, para dar certo, ela precisa ter diferentes componentes. Ela precisa ter o mais jovem, ela precisa ter o de meia idade, ela precisa ter o mais maduro, mas não é a idade em si que tempera a qualidade do que essa empresa produz ou não produz. É a multiplicidade dos pensamentos, são as visões, são as culturas. E aí, se a gente fosse entrar, por exemplo, no assunto sobre diversidade e inclusão, a gente poderia passar a tarde aqui falando, porque existe uma diferença muito grande entre diversidade e inclusão. Eu falo que eu quero ter uma empresa mais diversificada, eu quero diversificar a minha equipe de colaboradores e tudo mais. Mas eu estou dando oportunidade, por exemplo, para a pessoa que não tem curso superior. Então, diversidade não tem a ver apenas com a cor da pele, com a sua opção sexual, com a sua... Diversidade é muito mais do que isso, e ela precisa andar parelha à integração. Eu preciso integrar, eu preciso incluir as pessoas de diferentes competências, diferentes níveis de formação, condições socioeconômicas, de graduação e assim por diante, para que elas façam parte do meu time. E ter uma liderança, ter uma gestão muito inteligente e efetiva para tirar de tudo isso um produto belo, um produto saboroso, algo que de fato faça bem para o mundo e para as pessoas. O bom resultado final que é feito pela equipe toda, né? Independente Exato. de como as pessoas trabalhem. Eu quero te perguntar um pouquinho sobre como você percebe que hoje as empresas encaram, e até mesmo na hora da contratação, aqueles que vão procurar você, então tem os caça-talentos, a gente sabe que muita gente ali de olho no LinkedIn para contratar, próprio RH das empresas. A minha pergunta é, a rede social tem refletido como nas contratações, pensando no jovem, no primeiro emprego, no TikTok, numas dancinhas esquisitas, nos negócios complicados que a gente está vendo. Afinal, isso vai afetar ou não o mercado de trabalho daqui para frente, Vinícius? Bom, a gente precisa ampliar bem o leque da nossa visão para a gente olhar para esse negócio, porque ao mesmo tempo que tem jovens de 10, 15, 16 anos que está se tornando milionário com vídeos no TikTok, você não pode negar que isso é uma nova era de negócios, de business. Tem gente que só sabe usar isso sob um aspecto pejorativo. Vou te dar um exemplo prático. Eu assessorei uma colaboradora que queria ir para uma determinada empresa, só que essa empresa tem uma política, ela tem uma cultura, uma imagem muito idônea. É uma empresa de equilíbrio, é uma empresa de saúde, é uma empresa que interage com a sociedade de uma forma especial. E essa jovem queria muito fazer parte desse time. E quando a gente olhou para o Instagram dela, para as redes sociais dela, eu dei um briefing para ela. Eu falei, olha, a imagem que você está vendendo no teu Instagram, ela é incompatível com os valores dessa empresa. E aí a jovem disse assim para mim, mas isso é meu. A empresa não tem nada a ver com isso. Ok, é um total direito das pessoas, eu não digo que ela esteja errada, mas vamos lá. Se você quer vender uma imagem profissional e achar que isso dá para ficar desassociado da sua imagem pessoal, não existe. Você é uma pessoa só. Na empresa ou fora da empresa, você é o mesmo. E vamos um pouquinho além para tornar esse caldo, então? Olha só, pessoas que num período de pandemia, por exemplo, se recusaram a voltar para o ambiente de trabalho porque falou assim, me sinto com receio, com medo de voltar por causa do Covid. Perfeito. Aí ela posta foto no Instagram, no meio da torcida do Corinthians, aquela multidão toda aglomerada, e ele tá lá, mas fala que não volta para trabalhar porque tem medo do Covid. É incoerente.
E hoje, o mundo profissional e social está tudo conectado. As redes sociais se falam. Ao mesmo tempo, quando eu tenho uma postura familiar, de valores, quando aquilo reflete a minha essência, eu estou corroborando com a construção de uma imagem. Então, assim, resumindo, nós estamos fadados a viver com as nossas escolhas e conosco mesmo para o resto da vida. O que você construir da tua imagem, de bom ou de ruim, a gente leva para o resto dos nossos dias. Agora, com 2 minutinhos para a gente finalizar nosso bate-papo, Vinícius, eu queria que você deixasse um recado para todos que vão ingressar no mercado de trabalho, ou que já estão no mercado de trabalho, sobre esse planejamento do plano de carreira. Isso tem que ser planejado, se possível, já no começo da carreira? É importante. E eu não digo que ser planejado no princípio da carreira não vai sofrer alterações desse plano. Até porque a vida real vai sofrer alterações, né? Faz parte do planejamento computar a mudança dentro dele. Aliás, tem um estudo publicado pela revista Exame que disse que esta geração, que chega hoje no mercado de trabalho, experimentará até 9 carreiras diferentes ao longo da vida. Gente. Então, a mudança faz parte. O principal que a gente precisa sair hoje, dessa tarde aqui, os colegas, as pessoas que nos ouvem, a gente precisa incorporar é que plano de carreira é meu, é seu, e ninguém mais tem interferência sobre o teu ou o meu plano de carreira. Não é da empresa em que eu estou, né? Não é. Isso é individual. Eu tenho responsabilidade sobre o meu plano de carreira. Então, aonde eu quero chegar, não tem nada a ver com a oportunidade que o meu gestor dá ou não me dá. Com as chances e as oportunidades que as empresas ou a empresa que eu trabalho gera ou não gera. Se você está trabalhando num lugar e você tem um sonho, você tem uma ambição, você tem um desejo profissional e esse lugar não está compatível com o teu desejo, troca. Troca! Ou você vai esperar perder o emprego, passou os anos, não se preparou, não experimentou outras realidades, se afastou do teu objetivo e aí você vai ficar com o que deu e não com aquilo que você realmente idealizou. Então a gente precisa ter um pouco de coragem, preparo e planejamento para perseguir o que a gente quer. Saber aquilo que não quer já é um grande ganho. Então, saber aquilo que você não tolera, aquilo que você não aceita, aquilo que você não abre mão, já é uma grande vantagem para você se enveredar em um bom caminho do seu planejamento profissional. Vamos dizer que a gente já sai na frente sabendo o que não quer, né? Porque 100%. Quando a gente fala dos jovens, né, 16, 17 anos, decidir o que querem para o resto da vida, para eles hoje, para essa geração, isso é impossível, até porque vão ter várias profissões, provavelmente, né? Sim. Mas saber do que você não abre mão até para escolher em qual empresa você quer ingressar é muito importante, né, Vinícius? Com certeza. Espero que você volte mais vezes. Prazer te receber aqui. Sempre Para quem um quiser prazer. entrar em contato, vou deixar o Instagram, @santos_insights, certo? Correto. Santos_insights está passando aí para vocês. Então, eu te espero aqui mais vezes. Acho que a gente pode até marcar um próximo bate-papo para falar sobre a carreira autônoma versus a carreira CLT. Eu acho que é um Delícia. tema bom para a gente falar. Eu tenho visto muitos jovens e pessoas que não são tão jovens irem aí para o lado de consultoria, se tornarem autônomos. Vamos falar sobre isso no próximo bate-papo? Volto com o maior prazer. Então, já está convidado. Muito obrigada, viu, que Vinícius? agradeço, Uma ótima Jaque. tarde. Obrigado. E agora é hora daquele quadro que nos instrui sobre o nosso direito. Seu direito está no ar. Agora, Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Olá, como estão as coisas? Espero que bem, espero que sua vida vá bem, que as coisas com você estejam tudo correndo muito bem. E nós estamos aqui mais uma vez, entrando na sua casa para tratar do seu direito. Você não está sozinha, você não está sozinho. Agora a sua dúvida pode ser sanada aqui no Seu Direito. Fique ligado nos nossos quadros. Passo aqui na nossa televisão e você vai ter acesso a muita informação. Sempre ligado aqui. Suas dúvidas podem ser enviadas pelo seudireito@hittv.com.br. Nos siga também lá no nosso Instagram, @Leonardo Girundi, e também nas demais redes sociais, que todas @Leonardo Girundi. Estou aqui para sanar as suas dúvidas. Vamos falar um pouquinho da guarda dos filhos? O que é guarda? Na Constituição nos informa que os pais, tanto a mãe como o pai, exercem o senhorio ou exercem a autoridade sobre os filhos de forma igual. Antigamente as leis não eram iguais entre homens e mulheres, mas hoje é. Então homens e mulheres têm os mesmos direitos. Não existe nenhuma diferença entre homens e mulheres.
mulheres. E os dois exercem a autoridade, que antigamente era chamada de pátrio poder, e isso foi mudado para poder familiar. Pátrio era ligado ao homem, né? De pátria, de pátrio, de pai. Então, foi mudado agora para poder familiar. Então, o poder familiar é exercido tanto pelo pai como pela mãe, é o poder familiar. Quando existe o divórcio, lembrando que nós somos favoráveis ao casamento, somos favoráveis à família, mas infelizmente isso acontece em algumas famílias. Se foi o caso da sua, quando acontece o divórcio, é definida a guarda da criança. Que significa o quê? Quem será o responsável pelaquela criança? Guarda não tem nada a ver com pensão. Ou tem um pouco de relação, mas não é ligada diretamente à questão da pensão. O que significa guarda? Quem é o pai que será responsável pelo filho. Ou pode ser o pai, ou pode ser a mãe. Existem alguns tipos de guarda. Existe a guarda que é a mais comum no Brasil, que nós chamamos de guarda unilateral, onde somente um dos cônjuges, um pai ou a mãe, são responsáveis pela criança. Então, esses definem como os filhos vão viver, a escola onde vão ficar, como vão se vestir, define detalhes da sua vida. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, indica que a guarda deveria ser uma guarda compartilhada. É um tipo também de guarda, mas nem sempre é possível. Para existir a guarda compartilhada, onde os dois, o pai e a mãe, definem em conjunto o melhor para o filho, e que é o melhor caminho realmente, mas para existir esse tipo de guarda, as pessoas têm que conversar. É o primeiro pressuposto. Se não existe diálogo entre o pai e a mãe, por qualquer motivo que seja, como é que eles vão conversar para definir como seria a vida do filho? Eles não conversam sobre nada. Vão conversar sobre a questão do filho? Também não é possível. Então, se existe um bom relacionamento, apesar do divórcio entre pais e filhos, entre pai e mãe, seria muito bom a guarda compartilhada, onde os pais, em conjunto, determinam como o filho deve viver. Essa guarda, tanto a unilateral como a guarda compartilhada, ela também pode ser alternada. O que significa guarda compartilhada alternada? Porque quando a gente fala guarda compartilhada, a pessoa acha que significa que o filho vai morar parte do tempo com a mãe e parte do tempo com o pai. Não é isso. Guarda compartilhada significa que os dois pais definem a vida do filho. Agora, se ela for alternada, isso sim, significa que ele vai viver uma semana com um, uma outra semana com o outro, ou dentro da mesma semana, metade com um, a metade do tempo com o outro. Nós estamos falando de quê? Da convivência também, o que antigamente chamava de visitas. Hoje o termo utilizado é convivência. Cuide da sua família, cuide dos seus filhos. Eles não têm culpa da situação ou do divórcio, apesar do que aconteceu. Eles não devem ser divorciados também do relacionamento. Você, mãe, favoreça o contato do pai com o filho. Você, pai, favoreça o contato da mãe com seus filhos. E tenha um dia abençoado. Estamos sempre aqui para responder sobre o seu direito. Mais uma dúvida aí, então, esclarecida. Eu quero te agradecer hoje pelo seu carinho, pela sua audiência e te lembrar que eu continuo te esperando sempre nas nossas redes sociais, inclusive no meu Instagram, @JaqueStefano, e na minha fanpage, facebook.com/JaquelineStefano. A gente sempre interage, tem foto dos bastidores, do que está acontecendo ao vivo no programa e por lá a gente sempre se fala, tá? Obrigada hoje, então, pelo seu carinho, pela sua audiência. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.